Hoje eu vou te fazer uma oferta que você não poderá recusar. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu quero te convidar a ficar aqui até o final do vídeo porque nós vamos discutir, ver os bastidores e entender o processo de adaptação de um dos filmes mais famosos e considerado um dos melhores filmes da história do cinema, O Poderoso Chefão. Olha, gente, eu confesso que desde meu vídeo, muito bem sucedido, graças a Deus, do Iluminado, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, eu tô, assim, muito empolgada pra estudar a adaptação. E como eu acho que a adaptação é uma coisa pouco falada aqui no YouTube ainda, inclusive se vocês conhecerem canais brasileiros ou gringos que falem sobre adaptação, pode deixar aqui pra mim também. Eu acho que é um assunto pouco falado e a gente tem poucos livros de referência que tem, assim, um fácil acesso e que falem de adaptação de uma forma um pouco mais objetiva. Então eu tô meio que estudando a adaptação de uma maneira assim mais direto na fonte. O que eu estou fazendo é lendo os livros, assistindo aos filmes, analisando, tentando entender esse processo e as escolhas, assistindo entrevistas, tentando entender realmente como que diretores e roteiristas fazem esse processo de adaptação. E nas últimas semanas eu li este livrinho aqui, que é O Poderoso Chefão do Mario Puzo, e assim, entrei num looping de assistir várias entrevistas do Coppola e realmente, assim, O Poderoso Chefão finalmente ganhou meu coração. Não que eu não gostasse do Poderoso Chefão antes, não é isso, tá, gente? Mas realmente, lendo o livro, eu me apaixonei mais por essa história, porque eu pude ficar mais tempo ali com os Corleone. É exatamente isso que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês, um pouco sobre como foi feito esse processo de adaptação. Vamos falar sobre adaptações, né? Vamos tirar alguns preconceitos aí sobre esse processo de adaptação e também vamos tentar entender como o Coppola adaptou este livrinho, né, gente? Este livraço para as telas do cinema. Antes de entrar na obra propriamente dita, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as adaptações de modo geral. É muito comum a gente ouvir elogios ou ouvir coisas negativas sobre uma adaptação baseadas na fidelidade ou infidelidade do filme para com a obra. Isso é por acaso o que acontece no Iluminado. O King não gosta do Iluminado do Kubrick porque ele diz que é pouco fiel ao livro. E a gente discute lá quais são as intenções do Kubrick. Beleza, é claro que acontece, né, disso. O filme é muito parecido com o livro, ou o filme foge muito do livro. Não existe esse personagem no livro. Ou eles esqueceram desse personagem que estava no livro. Isso realmente acontece, gente. Mas o que a gente tem que entender é que isso não é apenas uma questão puramente do roteirista ou do diretor ou das pessoas envolvidas na adaptação que querem mutilar o livro, enfim. Eu acho realmente que a adaptação não deve ser medida com a sua compatibilidade ou incompatibilidade com a obra original, mas sim quais são os recursos que esse cineasta, que esse roteirista usa para trazer essa história que está em um meio, né, no caso aqui está falando da literatura, e levá-la para a linguagem audiovisual que é totalmente diferente, com uma duração totalmente diferente, com uma linguagem totalmente diferente, um modo de produção totalmente diferente, um modo de distribuição também totalmente diferente, e o modo como o audiovisual é consumido também é muito diferente de como o livro ele também é consumido, né? Aqui a gente demora muito mais tempo e o filme ele é visto pra gente assistir, sei lá, em uma noite, uma tarde, uma manhã, quando você quiser. O que eu quero dizer é que a adaptação é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa e eu acho que existem outros critérios pra gente avaliar se uma adaptação é boa ou não, para além da sua suposta fidelidade à obra original. Então aqui, na verdade, a gente vai, sim, tentar entender o que ficou e o que foi para as telas, mas mais aproveitando o processo, aproveitando e descobrindo junto com o livro e o filme o que fez com que o Coppola adaptasse certas coisas, cortasse certas coisas e, enfim, criasse esse filme tão incrível que é O Poderoso Chefão. Eu
quero começar falando com vocês sobre este livro maravilhoso, que, enfim, muita gente prefere muito mais o filme, né, e tudo mais. Como eu já falei, são obras independentes que têm linguagem totalmente diferentes, mas eu realmente me apaixonei pelo livro, gente. Eu confesso que tem coisas aqui que me deixaram um pouco assim desconfortável. Também pela época que se passa, é importante falar que essa história se passa na década de 40. E a gente vai ter, além de, enfim, uma história de máfia e tudo mais, a gente vai ter, sim, uma trama violenta, mas uma trama também com um protagonismo masculino, que as mulheres realmente elas estão mais ali na questão ou da família, de cuidar da família e tentar de alguma forma remediar, né, as coisas, ou então elas estão ligadas a subtramas de sexo. A gente vai entender isso um pouco depois, tá? O Mário Puzo escreveu esse belo livro, que no começo se chamava Só o Chefão, em 1969. Uma coisa que vocês vão perceber nesta história é que a galera era falida. O Mário Puzo estava falido. Ele tinha escrito 2 livros que ele considerava livros incríveis, livros de arte, digamos assim, embora eu não goste dessa diferenciação, mas ele considerava livros bem escritos, mais intelectual e tudo mais, mas foram um fracasso de vendas, ninguém lia. Nas entrevistas que eu vi, falou, nossa, era um livro ótimo, mas não vendeu nada. Eis que surge a ideia, alguém dá um toque lá pra ele e fala assim, poxa, no seu último livro tem um personagem tal que eu acho que renderia um livro mais comercial. E esse livro mais comercial era esse livro. Falaram assim, faça um livro com a máfia, porque tem esse apelo, as pessoas se interessam e tudo mais. Então ele resolveu fazer esse livro meio que realmente para tentar sair do limbo que ele estava, para ele tentar sair da falência. Deu certo. E os direitos, inclusive, do Poderoso Chefão foram vendidos para Paramount antes mesmo do livro ser vendido. E o livro realmente foi um sucesso. E a Paramount, a gente precisa também falar aqui, também estava ferrada e também precisava de um filme que fosse um sucesso comercial também, então por isso que eles apostaram no Poderoso Chefão, porque já tinha dado certo nas livrarias, e eles queriam fazer um filme rápido para aproveitar o buzz do livro, enfim, ficar todo mundo com dinheiro. A gente vai chegar até lá. Mas primeiro eu quero falar sobre esse livro exatamente. Você com certeza, se você está nesse vídeo e ninguém te avisou, é muito provável que esse vídeo tenha spoiler, tanto do livro quanto do filme. Se você é o tipo de pessoa que odeia spoiler, é melhor você ir assistir ao filme, ler o livro e depois voltar. Mas eu espero que você já tenha visto o Poderoso Chefão. Se não viu, gente, vocês precisam corrigir isso aí agora mesmo. Sobre o que fala o Poderoso Chefão livro, né? Basicamente o que fala o filme. É sobre a família Corleone, né? Liderada pelo Don Corleone, que é esse mafioso muito chique, trabalhado na chiqueza, um tom de voz assim ameno, confiante e que é muito dedicado às amizades, né? Ele tem 3 filhos e uma filha, a Connie, e os 3 filhos são Sonny, Fred e Michael Corleone. E ele é líder da família mais poderosa da máfia de Nova York. A gente vai ter essa família super poderosa que ali na década de 40, quando os jogos de azar e tudo mais tinham perdido assim o foco, né? O foco tava começando a ser pro tráfico de drogas. O Michael Corleone resolve entrar contra as outras famílias que querem entrar na questão das drogas. Ele é contra isso e ele se opõe a essas famílias e dá início a uma guerra. E isso vai enfraquecê-lo, ele vai sofrer um acidente, né? Ele é baleado, então ele fica um pouco fora. Enquanto ele tá fora, os filhos tentam remediar ali, tentam entender como é que vai funcionar, como é que eles vão fazer para a família não perder o poder. E nisso a gente também vai ter o Sonny, que é o filho mais velho e descontrolado, tentando se vingar e tentando ali liderar as coisas, mas a gente vai ter o surgimento de Michael Corleone, que sai de um filho que era totalmente contra os negócios da família, não era contra, mas ele não se identificava com aquilo, ele inclusive foi um herói de guerra, para um filho que assume de fato o posto de Dom. A gente vai acompanhar essa jornada, mas o curioso desse livro é que apesar da gente ter essa jornada da família Corleone, a gente também tem muitas subtramas que não parecem ter muito a ver com as coisas, mas que também mostram um pouco
mulheres dos mafiosos, dos braços que a máfia criava em Hollywood, várias histórias que, na verdade, o Mário Puzo, ele ouviu muitas dessas, ele também é um italo-americano, né, o Mário Puzo, mas ele ouviu muitas dessas histórias e ele tentou incluir muitas dessas histórias aqui no livro. Por exemplo, a gente vai ter um personagem chamado Johnny Fontane, que foi inspirado, né, dizem, é muito provável mesmo, que foi inspirado no Frank Sinatra. E dizem que Frank Sinatra, eu acho que é verdade, ele contou muito com o apoio da máfia italiana para conseguir aí a sua carreira, para dar uma engrenada na carreira. E isso é contado aqui no personagem do Johnny Fontane. E nisso a gente tem algumas tramas bem bizarras. Por exemplo, tudo bem, a gente tem a trama do Johnny Fontane, que ocupa bastante parte do livro, assim, uma parte significativa do livro, desde tentando convencer a ganhar o papel no filme e pedindo ajuda do Don Corleone, que na verdade isso está também no filme, mas também a gente entende que ele acaba tendo filmes financiados pela máfia. Tem toda uma questão também da Lucy, que é a amante do Sonny. E, gente, a história dela é muito bizarra, porque assim, digamos que ela tem as partes íntimas um pouco largas. É exatamente isso. E aí ela conhece um médico quando o Sonny morre, e aí, tipo, tem toda uma questão deles fazerem uma operação, né? Gente, sério, isso ocupa uma boa parte do livro. Aí ela começa um lance com um médico, aí esse mesmo médico atende várias pessoas da máfia e atende também o Johnny Fontane, que tá com problema na garganta. Olha, gente, é muita coisa que não faz muito sentido. Porém, eu adorei a história do Johnny Fontane, sabia? Porque eu achei um negócio, assim, divertido, saber esses supostos bastidores de Hollywood ali com a máfia. Quem gosta de livros que são muito mais de plot do que realmente, né, de uma escrita super pomposa, vai gostar muito desse livro, que me lembrou até os livros do Stephen King nessa dinâmica da leitura, né, que são livros muito visuais. Isso também deve ter ajudado muito na adaptação do Coppola. Assim como todo mundo que estava aparentemente envolvido com o Poderoso Chefão, o Coppola, adivinhem vocês, também estava falido. E a Paramount, depois de pensar em alguns diretores, eles chegaram no nome do Francis Ford Coppola, principalmente por ser um diretor que ainda não era muito visado, ele não tinha o nome que teve depois do Poderoso Chefão, obviamente. Julgavam que seria um diretor mais fácil de lidar, fazer ele ceder as escolhas, coitados, né? E também seria um diretor mais barato. Só que o problema foi que o Coppola, ao ler o livro do Mário Puzo, ele não curtiu muito o livro assim de primeira, não. You know, I was hoping it was going to be some sort of intellectual film about power and succession, and in fact it was more sort of pseudo-Hollywood Frank Sinatra stories, and the woman who needed an operation of her private parts and stuff that I thought was sleazy. O descontentamento maior do Coppola se baseava justamente nestas subtramas que tiravam totalmente o foco do que para ele seria realmente a história do Poderoso Chefão. Ele achava que a Lucy, né, ocupava tempo demais do livro, ele achava que não tinha muita coerência essa questão do Frank Sinatra, que era o Johnny Fontane, ocupar tantas partes do livro, e ele também não entendia por que tinha toda essa questão do médico com a Lucy e tudo mais. Então ele não sentia muita confiança em adaptar esse livro, principalmente porque Coppola, gente, ele também era ítalo-americano. E como um bom ítalo-americano, ele queria preservar as suas origens. E ele tinha medo de que, ao fazer um filme sobre máfia, ele acabasse, enfim, manchando de alguma forma a história dos seus antepassados, ou de alguma forma criando um estereótipo que ele não gostaria, sabe, que existisse. Mas ele mudou de ideia por dois motivos. O George Lucas fez com que ele olhasse para essa questão do filme com olhos puramente comerciais. Meu filho, você está ferrado. Você está sem grana. Você não está podendo dispensar trabalho. Então foca nesse filme que vai ter um sucesso comercial praticamente garantido, e aí você vai poder, enfim, fazer as outras coisas que você quer. Só que aí, como todo bom artista, ele viu em uma promessa comercial algo que o tocava artisticamente.
Então, o que ele fez? Ele pegou uma proposta que chegou até ele e tentou entender da melhor forma que aquilo se relacionava com ele. Se o Kubrick, lá, quando adaptou o Iluminado, queria muito falar sobre esse terror psicológico, aqui a escolha do Coppola, a partir do Poderoso Chefão, era falar sobre a sucessão e o poder. E também ele pensou que seria muito legal entender o Poderoso Chefão como uma metáfora para o capitalismo. When I finally agreed to do it, it was because I began to become fascinated with it as a story of succession, the so-called story of a king with 3 sons. Vocês entendem como isso que o Coppola acabou de dizer é, na verdade, uma aula de adaptação? Porque ele, na verdade, antes de se debruçar sobre o livro, antes de qualquer coisa, ele definiu o tema, ele definiu como ele iria abordar esse tema também. E ele definiu o foco narrativo, ele queria falar de fato sobre o que interessava, que era essa sucessão, como funciona o poder dentro daquela família, dentro desse pai poderoso que tem 3 filhos, e qual desses filhos irá assumir o trono do pai, né? Então ele se concentrou nessa questão do poder e da sucessão para trabalhar os elementos do filme. Portanto, é muito mais fácil a gente entender a partir de um foco narrativo e a partir do próprio tema, por que algumas coisas ficaram de fora. Não fazia sentido a gente ter a Lucy. A Lucy aparece muito mais para compor o personagem do Sonny. Ela é a amante dele, ele aparece como esse cara, né, super machão e etc. Então, logo nas primeiras cenas, a gente tem ele dando piti, a gente tem ele saindo pelo cantinho para trair a mulher dele com essa menina, mas depois ela não aparece. Ao mesmo tempo, não faz muito sentido o Johnny Fontane aparecer mais do que ele aparece. O Johnny Fontane, ele aparece apenas para que a gente entenda o grande poder que a máfia tinha. A máfia tinha o grande poder de fazer até um grande produtor de cinema se curvar e aceitar, né, um ator que ele odiava e colocá-lo no papel de um filme. A máfia tinha seu poder ali de argumentação, digamos assim, para não falar outra coisa. O Johnny Fontane, ele na verdade está ali para compor o personagem do Don Corleone, da mesma forma que todos que aparecem ali no começo ajudam a compor este grande personagem que é do Vito Corleone, e também a gente entender como que é a influência dessa família, o poder que essa família tem. Qual é o arco dramático do filme? A gente tem o Vito Corleone, a gente tem a Guerra das Famílias e a gente tem a ascensão, né? Esse arco dramático do Michael Corleone, que passa de um herói de guerra, né, que não quer se misturar com a família, ele realmente coloca na boca do personagem que ele não quer se misturar na família. That's my family, Kay. It's not me. Para um Dom, né? A gente tem essa passagem do Michael para um cara que se vê como fora daquilo para um verdadeiro padrinho. Então, enquanto o livro, o Michael vai lá para Sicília e ele fica um monte de páginas fora, assim, enquanto a gente está nas subtramas, aqui tudo está muito mais voltado para essa progressão, para esse arco do Michael. Então, se você for ver a primeira cena com a última cena, as cenas que ele aparece, a forma como até a última cena do batismo, na verdade, onde ele realmente se batiza como um padrinho, ele vira um padrinho, né? Tudo ali está feito para que a gente entenda este arco dramático, que é isso que interessa ao Coppola. Gente, o processo de adaptação do Poderoso Chefão é um dos mais incríveis que eu já vi, porque acho que ele é largamente documentado, como vocês vão ver. O Coppola, ele fez uma primeira leitura muito atenta ao livro, né? Ele pegou o livro e ele destrinchou o livro, ele fez várias e várias anotações. I think it's important to put your impressions down on the first reading, because those are the initial instincts about what you thought was good or what you didn't understand or what you thought was bad. And so I took the book and I actually wrote my comments right on the book itself. Mas não só isso. Ele fez uma espécie de grande caderno deste filme, que é algo que geralmente fazem para as peças, né?
contendo todos os elementos, tudo que precisa ter e etc. E aí, gente, ele pegou cada página do livro, colocou ali com as anotações. Aí, não satisfeito com isso, ele pegou essas anotações e começou a criar tipo uma ficha para cada cena. E nele, além das anotações do próprio livro, ele criou uma espécie de ficha para cada cena e ele escrevia nelas uma sinopse, o tempo que se passa a história, no caso era os anos 40, imagens e tom, o núcleo da cena, né, o coração da cena e as armadilhas que poderiam surgir a partir daquela cena para ele tomar cuidado. Enfim, ele realmente montou essa bíblia que ele carregava para todas as gravações, ele realmente carregava esse notebook, que é como ficou chamado, e para vocês perceberem como o negócio foi incrível, a gente tem essas cópias desse notebook, né? Isso é vendido, as cópias do notebook, que, assim, na Amazon custa mais de R$1.000. Custa, mas tá lá, o golpe tá aí, cai quem quer, mas se quiser me dar também fica à vontade, tá, gente? É um negócio incrível, sabe? Porque a gente consegue ter acesso a todas as anotações disso que ele chamou The Notebook. Então, esse notebook do Coppola pro Poderoso Chefão foi algo realmente primoroso, que ele se dedicou ali a fazer uma infinidade de anotações. Cara, ele fez uma sinopse para cada cena, os elementos que tinham que ter. Isso é uma aula, gente, isso é uma aula de adaptação. É muito incrível o cuidado que esse homem teve com o material do Puzo. E foi um material tão bom que ele realmente preferia carregar esse notebook do que, de fato, ficar agarrado ao roteiro. I had done this preparation before I wrote the script, so I wrote the script from this, but the script was really an unnecessary document. I didn't even need a script because I could have made the movie just from this notebook. O Puzo também participou da adaptação, tá, gente? Só que primeiro o Coppola, ele realmente passou por todo esse processo, ele fez todo esse primeiro tratamento a partir da leitura do Poderoso Chefão, e aí depois ele falou: Mário Puzo, vem cá, vamos trabalhar junto, todo respeito, claro. I did the screenplay, the first draft of it, and then contacted Mario, and then the two of us worked on it together and arrived at what was the script that we would use. But it was very, very close to the book, and that was my desire. Sabendo que o desejo do diretor era se aproximar ao livro, com esse foco narrativo pautado no poder, a gente consegue entender melhor as escolhas narrativas do Coppola e do Mário Puzo. Além disso, é importante a gente ter em mente também que uma outra escolha narrativa do Coppola era não apelar tanto para a violência. A gente já tinha tantos filmes de máfia, que tinham aqueles mafiosos doidos, ensandecidos, e ele tinha uma visão um pouco diferente e queria minimizar também essa violência, não gerar uma violência gratuita. Mas também muito da violência que está no filme foi uma questão da produção e era uma vontade da Paramount. Então eles tiveram que equilibrar ali as visões entre estúdio e diretor. Mas fato é que o Coppola conseguiu filmar estas cenas de violência com um toque ali bem Coppola, justamente porque ele fez uma escolha. Ele não estava focado na violência, ele queria falar sobre o poder e sobre aquelas famílias. E por fim, também é importante, muito importante, a gente perceber como as escolhas artísticas, elas estão muito ligadas a esse exercício de adaptação. Então, você não tem o mesmo tempo que um escritor tem para falar de muitas coisas. O livro é enorme, tem quase 500 páginas, então é preciso fazer escolhas e é preciso ter uma estrutura. Sabe quando a gente fala, quando a gente está escrevendo um roteiro e às vezes a gente desfoca, tem cenas que não fazem muito sentido? Se a cena não tem muito sentido em um livro, ela não custa tanto dinheiro, mas quando a gente faz uma cena muito sem sentido e muito sem foco em um filme, ela acaba custando muito dinheiro. E apesar da Paramount, ansiar por um filme barato, o Coppola não fez um filme barato. Ele também não fez um filme curto. E é muito legal também pensar como ele adequou não só a trama, essa trama que vem do livro, mas como ele adequou as necessidades comerciais dos estúdios, como ele adequou toda uma visão que ele não queria sobre a máfia, e ele colocou tudo isso no filme. Então é mais do que você pegar e passar para
o filme, sabe? Na verdade, você faz ali um exercício artístico de tentar colocar em imagens realmente essas cenas que compõem essa estrutura principal, que é a estrutura dessa passagem de poder da família Corleone, do Vito pro Michael. You know, the big difficulty of adapting a novel as a screenwriter is that a movie is meant to see in one sitting. So what's that? 2 hours 45 is what The Godfather was. But a novel can take weeks to read, you know. A short story is sort of designed to be consumed in a sitting, so it's very easy, and a lot of great movies have been adapted, Rear Window, an example, from a short story. But a novel, you're constantly trying to figure out how to combine characters and, of course, eliminate things. I eliminated Lucy Mancini and the Doctor. But also you have to find ingenious, somewhat cinematic ways to take 60 pages and make it just take place in 5 minutes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostam desse livro, ou gostam do Poderoso Chefão, ou querem adquirir essa edição, na verdade é uma edição comemorativa, maravilhosa. Se vocês comprarem com o meu link, eu ganho, enfim, uma porcentagem, vocês não pagam nada mais por isso e vocês ainda ajudam o canal. E se vocês tiverem mais alguns comentários sobre essa adaptação, quiserem contribuir com essas minhas percepções, quiserem indicar livros sobre adaptação ou até temas para próximos vídeos sobre adaptação, me deixa aqui embaixo que eu vou adorar bater um papo com vocês. É isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!